tal. Buenas noches. Já nos saludamos todos, pero hay muchos que no sabemos si estamos saludando o no, ¿verdad? Hoy es una noche especial solo para superiores. Vamos a empezar nuestro miércoles de consolación leyendo un mensaje del espíritu que se llama Batuira, era un mentor de Chico Xavier, y dice así: en paz con todos. Muchas veces en el camino evangélico queda el vacío dejado por las afecciones que nos exoneran del cariño mayor. Queda la amargura de la desilusión al frente de los que iban de jornada con nosotros aún ayer y hoy se retiran desorientados del camino que compartíamos al servicio común. Entretanto, eso es natural y fatal. Pidamos a Dios por ellos. Pidamos a Dios por ellos. Ni siquiera nosotros que los amamos y que por la soledad pasajera somos inducidos a la capacidad de mayores reflexiones, conseguimos saber cuántos dolores y cuántas pruebas cargan. Sigamos pues al frente, bendeciendo a todos, y que la luz del Señor a todos alcance y proteja siempre. Batuira é um espírito, ¿verdad?, que tem muitos livros escrito por Chico Xavier, e é um mentor assim diretíssimo e me encanta. Então temos que sempre orar por todos e a todos, incluso a nós outros, ¿verdad? E o Evangelho há na parte das orações, das preces, aquela que diz orar por si mesmo. ¿Está bem? Vamos fazer nossa oração também agora. E acá felizes e contentos por poder chegar hasta aqui. Hoje não há desculpa de calor, de la humedade. Por lo menos hoje está um clima bueníssimo, bueníssimo. Então, agradecendo a nossos mentores que nos induziram também a estar aqui, nós outros agradecemos a esse Jesus, a esse Deus, ao mentor desta casa, ao mentor de nosso miércoles de consolação, que possamos sempre estar aqui orando por nós e por todos, pedindo também que ilumine todos aqueles que não puderam chegar e tiveram a boa vontade de vir. Senhor amado, te pedimos luz para nós outros também, para aproveitar esta noite com todos os ensinamentos previstos. Que Jesus nos bendiga agora e sempre, que assim seja. Então, como a vida continua e sempre nossos responsáveis, nossos amigos espirituais estão cumprindo com o dever acá, vamos continuar com nosso livro Pão Nuestro, com Maida, em capítulo 50, Preserva-te a ti mesmo. Muito lindo, Pedro. Buenas noches a este lindo miércoles de consolación. Voy a compartir con ustedes la lectura del Pan Nuestro en la página 50, Presérvate a ti mismo. Ve y no peques más. Jesús, Juan 8:11. La simiente valiosa que no ayudas puede perderse. El árbol tierno que no proteges permanece expuesto a la destrucción. La fuente que no amparas
podrá secarse. El agua que no distribuyes forma pantanos. El fruto no aprovechado se pudre. La tierra buena que no defiendes es asfixiada por la hierba inútil. La azada que no utilizas crea herrumbre. Las flores que no cultivas no siempre se repiten. El amigo que no conservas huye de tu camino. La medicación que no respetas en la dosis y en la oportunidad indicada no te beneficia en el campo orgánico. Así también es la gracia divina. Si no guardas el favor de lo alto, respetándolo en ti mismo, si no usas los conocimientos elevados que recibes para beneficio de tu propia felicidad, si no aprecias la contribución que te viene de la cima, no te vale la dedicación de los mensajeros espirituales. En balde improvisarán ellos milagros de amor y paciencia en la solución de tus problemas, porque sin la adhesión de tu voluntad al programa regenerador, todas las medidas salvadoras resultarán inútiles. Ve y no peques más. La enseñanza de Jesús es suficiente y muy expresiva. El médico divino proporciona la cura, pero si no la conservamos dentro de nosotros, nadie podrá prever la extensión y las consecuencias de los nuevos desequilibrios que nos acechan por la falta de vigilancia. Es muy significativa la lectura de hoy. Presérvate a ti mismo. Yo busqué el significado de presérvate porque a veces nos olvidamos, como es una palabra que no utilizamos a diario. Preservar, su significado es proteger, resguardar a alguien o a algo buscando conservar su estado de un daño o peligro. Todos sabemos que si plantamos una semillita, le mojamos ese día y después ya dejamos de cuidarle, de mojarle, de preservarle, se va a secar nuestra plantita. Puede que germine, pero mucho tiempo no va a durar. El manantial me recordó a mi infancia. En guaraní se dice uhu. Yo soy del campo. Recuerdo que cuando se echaban los montes para plantar, para cultivar, encontrábamos un manantial y teníamos que avisarle a mi papá, porque tenía que ponerle como un cercado con los árboles caídos, porque los animales se iban, bebían de ahí y se destruía el manantial. Entonces, para preservar, se tenía que hacer como un corralito por el manantial para que no se destruya porque los animales pasaban por ahí. La medicación, existen personas que van al médico, el médico le da la receta, le da las orientaciones que corresponden, ellos van, toman 3, 4, 5 días y se dejan. Después le vuelve la enfermedad y dice, no me hizo nada la medicación que me dio el doctor. Así también es la gracia divina. Nosotros ya adquirimos los conocimientos necesarios para que nosotros podamos recibir la gracia divina. Pero para recibir esa gracia, yo tengo que predisponerme también a cumplir con ciertos requisitos. Yo debo dejar de lado muchos malos hábitos. Yo debo cambiar muchas actitudes que no me convienen. También debo ayudar a las personas. Ayudar no siempre significa dar algo material. También le puedo escuchar. También en el semáforo le veo a alguien con muletas o algo así. Puedo ofrecer una oración que también es una ayuda. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad que nosotros estamos teniendo. Nosotros venimos a este lugar maravilloso para aprender. Sabemos para qué nosotros venimos aquí. Aprovechemos todo lo que podamos.
Tratemos de cambiar. A veces nos hace un poco difícil seguir, pero tenemos que luchar, tenemos que trabajar en nosotros. Yo tengo que preservarme, yo tengo que curarme. Ellos pueden atesorar para nosotros amor, paciencia, ayudarnos, darnos las soluciones para que los problemas que pasamos sean resueltos, pero yo tengo que poner mi voluntad. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque el mundo espiritual sabemos que respeta siempre nuestra voluntad. El médico divino nos enseña el camino. Si no la practicamos, nadie podrá socorrernos ante cualquier desequilibrio que nos pueda tocar por no estar vigilantes. Sabemos que siempre tenemos que estar vigilantes, cada segundito, porque a veces el pensamiento nos lleva a elegir. Muchas veces estamos y nos viene un pensamiento y de repente no le hacemos caso a eso, decidimos otra cosa. Y ese primer pensamiento, segurísimo que ya es que el mundo espiritual, mi ángel guardián me envió, y eso es lo que yo tengo que seguir. Hermano, presérvate a ti mismo, cuidemos nosotros, primero nosotros. Buena Semana Santa para todos. Gracias. Difícil, ¿verdad? Pero tenemos que empezar. Cuando empezamos ya vamos adelante. Vamos a continuar con nuestro miércoles consolándonos. Y nuestra casa continúa abierta los martes a las 19 para nuestra mediúnica que es cerrada. Ay, perdón, lunes también, ¿verdad? Lunes tenemos hace 20 años más, ¿verdad? ¿Cuántos años Sebastián con su libro de los espíritus, verdad? 40. 40 años. Mira un poco, una vida dedicada al libro de los espíritus. Todos los lunes a las 19 horas y las 19:30 tenemos la irradiación a todos aquellos que están en nuestra agenda. Entonces, si alguien necesita de um empurrãozinho, como decimos los brasileiros, de un brazo amigo, una muleta amiga, como su nombre en nuestra agenda, y los lunes todos van a ser lembrados, acordados. Entonces, martes, lunes, el libro de los espíritus, martes, nuestra mediúnica que es cerrada, hoy miércoles, nuestro miércoles de consolación, y dentro de un rato ya vamos a indicar cuándo va a empezar nuestra asistencia social cada 15 días, ¿está bien? Quería decir que hoy nuestro evangelio va a ser un poco diferente, porque el 30 no es que conmemoramos, el 30 nos acordamos del desencarne de Allan Kardec, ¿verdad? Entonces, hoy Sidney nos habla de Allan Kardec, nos da la charla sobre el desencarne de Allan Kardec, pero tampoco no tenemos que nos olvidar que el 2 de abril, el 2, fue el cumpleaños de Chico Xavier, 113 años. Me acuerdo que a 13 años atrás estábamos en Brasilia festejando el centenario. Fue una maravilla. Mensajes de Kardec, mensajes del cacique Lambaré tuvimos allá en ese conjunto que estaban todos reunidos para saludar a Chico con 100 años, ¿está bien? Entonces hoy vamos a hablar un poco del desencarne de Kardec con Sidney. Buenas noches a todos, que tenhamos todos en la paz de Cristo esta noche más.
Para iniciar, vamos ler uma partezita do Evangelho, porque vai coincidir com o tema que vamos falar. El jugo ligero. Veni a mim todos os que sufrís e estáis sobrecargados, e eu os aliviarei. Tomai-me jugo sobre vosotros e aprended de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque mi jugo é suave e mi fardo é ligeiro. São Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Pois número 2 é desse capítulo 6 mesmo, em Cristo Consolador. Todos os sofrimentos, misérias, desenganos, dolores físicos, perdas de seres queridos, encontram su consuelo em la fé, en el porvenir e em la confiança em la justiça de Deus, que Cristo vino a ensinar a los hombres, para el que nada espera después de esta vida, ou que simplesmente duda. Al contrário, las aflicciones caem sobre ele com todo su peso e nenhuma esperança viene a mitigar sua amargura. Isto é o que hizo dizer a Jesus: veni a mim todos os que estás fatigados e eu os aliviarei. Sem embargo, Jesus põe uma condição à sua assistência e à la felicidade que promete a los afligidos. Assim mesmo, como disse Mayra, que sempre tem que pôr algo de nossa parte, nem tudo vem gratuitamente. Esta condição está em la lei que ensina su jugo é a observância de esta lei, pero este jugo é ligeiro e esta lei é suave, posto que impõe por dever el amor e la caridade. Esta toda a imposição que Cristo nos impõe, el amor e la caridade, para que Ele pueda aliviar-nos de todo nosso sofrimento. Bueno, esse capítulo 6, quando ele habla para nós desta possibilidade que temos sempre, quando estamos passando por alguma aflição, pedir, orar. Isto significa crer, sobretudo, porque aqueles que não creem, como ele disse aqui no Evangelho, aqueles que não creem vão sofrer porque não têm consuelo. E crer fielmente em Jesus é ter propósitos, é buscar um propósito de vida. A crença, seja e lo que seja, ela passa a ser um propósito de vida para cada um de nós outros que creemos, ou que buscamos algo para ter uma razão de vida. Em 25 de abril de 1866, Kardec recebeu uma mensagem de los Espíritos, do Espírito de verdade, que era o Espírito que era o guia instrutor de Kardec. E os Espíritos diziam a Kardec nesse entonces que já não iriam mais dizer que os tempos chegarão. Não, eles já diziam: os tempos já chegaram. Os tempos já estão. 1866. Isso estamos falando de 157 anos atrás. Quais seriam esses tempos?
são os mesmos que Cristo dizia antes. São os mesmos que os Espíritos alertavam. Chegará tempo em que o sol não vai ter o mesmo brilho que tem normal, que a luna tampouco iria lucir a las noches. Ou seja, que tempos seriam estes? Seriam os tempos em que a Terra estaria passando por situações muito difíceis, dado que a confiança em Deus, a fé em Deus, estava totalmente desorganizada. Naquele momento, a religião usava a espada e a hogueira, e todos aqueles que não professavam eram mortos, em nome de Cristo, utilizavam o nome de Cristo. Então, aí vemos que este momento era o pior que passava na Terra, porque a ciência estava avançando. Aí temos o início da eletricidade, várias coisas. A ciência avançava rapidamente nesse período. Então, o homem se tornou materialista de uma forma muito exacerbada, muito grande. Era o materialismo tomando conta de todo. Então, a parte religiosa queda em segundo plano. E eles afirmaram que os tempos, chegando a este ponto, começaria algo que se podia chamar de rendição ou uma recuperação, regeneração, que é este mesmo processo que entendemos dentro do Espiritismo que estamos vivendo hoje. Ou seja, a Terra está saindo de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Então, mira que são 150 e pico anos que estamos passando por isso. E agora seguimos dentro do que os Espíritos também disseram a Allan Kardec, que chegaria um momento que o suicídio tomaria conta da Terra e a loucura. Nós todos sabemos que este momento que vivimos, agora eu li uma pesquisa que falava sobre o suicídio em 2020 no mundo inteiro. É uma quantidade de suicídios que nunca houve na Terra. Inclusive jovens de 15, 16, 17 anos, hasta criaturas de 8, 9 anos de idade estão quitando a vida. E a loucura que eles dizem aqui é porque naquele entonces a palavra loucura ela era usada para os casos de depressão, porque não existia o conhecimento da depressão. Então era tratado como loucura. Por quê? Porque a pessoa praticamente se aislava de tudo e de todos, não falava com nadie, não comia, a pessoa praticamente é um morto vivo. Então, nesta mensagem que vem a Kardec, eles dizem: grande parte da humanidade, mesmo sem ter a morte física, estaria fora dos livros da humanidade. Isto queria dizer que essas pessoas já não viviam mais praticamente. O corpo seguia, pero o ser humano já não funcionava como um ser humano normal. Então, eles diziam que estes eram os tempos que viriam, que não eram os tempos que viriam, eram os tempos que já vivíamos.
Não existe na história um momento como este que estamos vivendo agora, com a quantidade de pessoas que necessitam utilizar remédios ansiolíticos, remédios para dormir. É uma loucura a quantidade de pessoas que são dependentes desses remédios. E por que tudo isso? Porque a não ter um propósito de vida, nós estamos sujeitos a tudo isto. A não ter um propósito, não ter algo que uno se agarra, que está por isto na vida, não tem sentido na vida para muitos. Por quê? Imaginar, se habla muito, a vida é uma sola e vamos viver todo e depois termina tal. Quando uma pessoa pensa isso, obviamente ele está sendo conduzido a um túnel sem saída. Não há sentido nisso. E nós outros, por sermos espíritos antes de corpo, somos espíritos, sabemos que existe, sabemos que há um ser superior que comanda tudo isso. E esse propósito é que nos conduz na vida. Eu estou buscando tudo isto para mostrar que é verdadeiramente ter um propósito de vida, que é a obra de Kardec, é a questão de um propósito de vida. Kardec se agarrou a isto para ter um propósito de vida e lo hizo muy bien. Há um livro que habla do propósito de vida, Em Busca del Sentido, se chama esse livro. Se vocês podem buscar em internet, espetacular esse livro. Foi escrito por um austríaco, que era um judeu, Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele viveu a Segunda Guerra Mundial e foi conduzido a um campo de concentração. E toda a família dele foi dizimada, mataram todos, mulheres, filhos, irmãos, padre, madre, todo. E ele era um psiquiatra muito estudioso, muito avançado. Estando neste campo de concentração, Viktor começou a observar as pessoas, como psiquiatra que ele era, começou a observar. E ele notava que as pessoas, alguns lutavam, alguns desesperadamente no campo de concentração, afrontavam toda dificuldade, porque era uma loucura o campo de concentração, né? E ele não entendia, ele dizia, bueno, a grande maioria vai morrer, porque se matava por quantidades. Metiam dentro das câmaras e soltavam o gás de 200, 300 pessoas por vez se matavam nos campos de concentração. E ele não entendia por que essas pessoas trabalham e se sujeitam a isto, são espancadas, sofrem agressão o dia inteiro, não comiam e lutava. E ele começou a ser um trabalho, conversando com as pessoas, perguntando, que motivo te leva? Sabemos que iremos morrer todo. É um propósito deles, né, de os nazistas matarem todos os judeus. Somos judeus e vamos morrer. Por que vocês lutam? E um dizia a ele, não, eu vou sobreviver, eu vou sair de aqui. Não, eu tenho minha madre e meu padre que está em outro país, eu quero ir lá encontrar para ajudar minha madre e meu padre. Outro dizia, não, eu comecei na faculdade e vou terminar minha faculdade. E cada um, eu tenho uma profissão e quero seguir minha profissão, eu sou um paradeiro muito bueno. Concluiu
Vítor conclui, e um dado interessante, que não eram as pessoas fisicamente mais fortes, eram os mais débiles, e sobreviveram. Vítor queda neste campo de concentração hasta o término da guerra. E ele constata que essas pessoas que tinham seus objetivos, que tinham seus propósitos, sobreviviam. Conseguiram sobreviver. Entendeu? Então, era algo que ele concluiu, que as pessoas, nós outros, quando temos um propósito de vida, sobrevivemos a qualquer situação, por mais degradante que seja, por mais terrível que seja, sobrevivemos. E mais, como sobreviver passa a ser um detalhe. A forma de sobreviver passa a ser um detalhe. Vas a conseguir, por ter esse propósito, por ter esta decisão, por ter algo na vida que nos ocupa nossa mente, que nos ocupa nosso coração, e que nós nos ponemos por este propósito de vida. Isto era interessante, que Vítor conclui isto no livro dele. Quem tem este propósito definido, quem tem esse propósito claro, não importa o como, de que forma vai ser, não importa. Vai venir a maneira, vai encontrar a fórmula, vai encontrar a maneira. Bueno, Sheila havia me dado o tema de Kardec. E eu fui ler de volta todo sobre Kardec e eu me sinto tão pequeno, porque este homem é uma coisa fantástica. Desencarnou agora dia 31 de março. E ele faleceu 31 de março de 1869. Tinha cerca de 65, 67 anos. Né? E ele morre de um aneurisma de tanto trabalhar, porque trabalhava dia e noite, sendo, num princípio, ele inicia a sua missão dentro do Espiritismo aos 50 anos de idade. Hasta os 50 anos, ele não conhecia sequer o Espiritismo, porque o Espiritismo iniciava neste então. Pero Kardec nasce em León em 1804, dia 3 de outubro de 1804, nasce Kardec em León. Na verdade, o nome de batismo de Kardec, o nome de registro dele é Rivail, é o apelido da família, Hipólito Leão Denizar Rivail. Rivail é o apelido da família dele, que era uma família tradicional francesa. E logo entre os 14 e 15 anos, ele se sai de França para estudar, e se vai à Suíça, estudar em Suíça, e vai estudar na escola Pestalozzi. Pestalozzi é um senhor que tinha métodos de educação, métodos de ensino para as escolas, para as universidades, que era o modelo mundial, porque era uma escola demasiado estreita, ensinava demasiado bem. Para vocês terem uma ideia, a carga horária de estudo deles era de las 6 da manhã hasta las 20 da noite.
ao sair desta escola, cumprindo as etapas todas, teria que falar 6 idiomas, entender de anatomia, de física, de todas as matérias, teria que ter um conhecimento profundo. E Kardec se destaca, aos 18 anos ele já se destaca, a ponto de Pestalozzi, que era o grande maestro da escola, nombrar ele como auxiliar direto de Pestalozzi. Em muitas ocasiões, quando Pestalozzi não poderia estar presente na escola, ele pedia que Kardec reemplaçava ele, por a capacidade que Kardec demonstrava. Bueno, e Kardec volve à França e passa a ser um maestro em matérias muito elevadas, de escolas muito altas que havia naquele entonces, e começa a escrever livros. Antes de conhecer o Espiritismo, Kardec escreve cerca de 40 livros sobre anatomia, sobre eletricidade, sobre matemática, idiomas, hacía tratado para as escolas. Era uma pessoa muito conhecida em França por todo o trabalho que hacía. Em 1855, um amigo de Kardec lhe invitou para ir assistir esse espetáculo que se dava, que era as mesas girantes. O mundo inteiro, todo o mundo, entre os anos 1840 hasta 1870, o mundo inteiro virou uma febre por toda a Europa, por todo lado se falava disto, de las mesas girantes, das mesas que as pessoas sentavam ao redor da mesa e aí ponia a mão, as mesas subia, girava e mandava que vá para a direita, as mesas se iam, vá para a esquerda, toda esta coisa. Então seu amigo dele disse: Kardec, você que é uma pessoa, que é um matemático, uma pessoa estudiosa de todas as matérias, deveria assistir. Pero Kardec estudava magnetismo. Ele estudava, era um maestro em magnetismo, entendia muito disto. Ele pensou: não, isso deve ser alguma coisa ligada ao magnetismo, à eletricidade, porque ele já entendia que a eletricidade, mesmo sem entender cables, poderia transmitir. Já sabia isso. Então não se apegou tanto e passou. Pero passou um ano, este amigo volveu a ele e disse: Kardec, agora eu quero que você vá assistir nos espetáculos das mesas girantes, porque agora não é solamente que as mesas subem e giram, agora as mesas respondem perguntas. A gente arma um alfabeto, põe as letras e a mesa vai e aponta as letras e forma as palavras. Ou agarra um canasto desses de pôr fruta e ata um lápis por el canasto, põe em cima da mesa e impõe a mão e o canasto vai escrevendo. Não faz sentido, Kardec. A mesa não tem cérebro, como que vai entender o que está perguntando? Não tem sentido isso. Bueno, agora sim, eu vou assistir isto, porque agora já é diferente. E ele confiava muito neste amigo dele, porque era uma pessoa muito culta, muito estudada, era uma pessoa seríssima. Então ele se foi. E quando ele assistiu, fez toda a investigação dele, mirou se tinha algo, se tinha algum aparato, se tinha algum cable, alguma coisa, algum hilo. Não havia nada. Então assistiu e deram liberdade a ele para que hiciera alguma pergunta.
E ele hacía a pergunta e a mesa respondia. Bueno, ele se tira de corpo e alma a estudar esses fenômenos, porque disse: algo passa aqui, impossível, há uma inteligência por detrás desta mesa, há algo que passa aqui, e vai estudando tudo isso, e começa a estudar e conclui que era verdadeiro, que quem conversava, quem dava as respostas ali, eram pessoas que já haviam morrido, pessoas que já estavam mortas. Ele vai analisando, cruzando as informações, buscando, pesquisando e conclui isto. Então, o primeiro passo que Kardec faz é começar a fazer perguntas, e ele agarrava essas perguntas e enviava a los países todos. Naquela época se funcionava por tipo correio, assim. E ele enviava as perguntas a las casas de várias pessoas que já se identificavam como espíritas, porque conversavam com os espíritos. Daí vem que Kardec define como espiritistas. Pero ele mandava a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos, de todo lado. E essas pessoas, quem recebia a pergunta dele, não sabia que ele havia enviado esta mesma pergunta a outro lado, a outro país. E respondiam através do trabalho que eles faziam, um trabalho já mediúnico. E Kardec juntava tudo isto. Chegou um ponto que ele chegava a receber 3.000 correspondências por dia, de tanto que ele trabalhava e mandava. E ele selecionava. Quando aquelas que coincidiam, a resposta era igual, essa ele selecionava. Quando tinha alguma discrepância, descartava. E com isto, ele começa a catalogar as perguntas que termina no final formando o livro de Los Espíritos. Em um primeiro instante, ele chegou a 515 perguntas e respostas. Depois ele foi trabalhando mais. Em 1857, 58, ele conclui o livro dos Espíritos. E este livro contém 1019 perguntas e respostas sobre tudo. Quem somos nós outros, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos, por que... Todo. Neste livro contém tudo. Como que esse senhor consegue fazer um trabalho deste? Então queda claro, e nós temos que volver a leitura do Evangelho lá no começo, que é ter um propósito. E mais todavia, quando o nosso propósito está alinhado com o propósito que Cristo deixou para nós outros, quando nós nos ponemos dentro do entendimento daquilo que Cristo nos deixou, e como Maida leia aqui também, não é nada complicado. O dogma maior que o Evangelho nos dá aqui é amor e caridade. E é exatamente o mais forte da nossa doutrina. Sem caridade não há salvação. A doutrina espírita, esta é a bandeira mais forte da doutrina, mais importante. Porque ele se alinhou a Cristo e passou a ser o propósito dele. Então, nós outros homenagear a Kardec
ou qualquer outra coisa que hacemos é muito pouco, porque graça, esse Senhor poderia simplesmente não fazer toda a missão. Olha, começa nos 50 anos e se morre aos 67, 66 anos de um aneurisma. Pouco tempo de trabalho para ser tudo que isso, porque primeiro ele lança o livro dos Espíritos, em segundo, 2 anos depois, ele lança o livro de Los Médios. O livro de Los Médios seria como que um regramento de como conversar com os espíritos, de como conseguir identificar se esse espírito está dizendo verdades ou mentiras, porque os espíritos nada mais é do que nós outros sem o corpo físico, factível de mentir, factível de enganar, factível de... E alguns são buenos, outros são malos, como nós outros, sem nenhuma diferença. Não é o hecho de perdermos o corpo físico que nós outros passa a ser angelitos ou passa a ser muito bonitos. Não. Somos nós mesmos. E vamos para o mundo espiritual reaprender. Então, não é homenagear, mas sim reconhecer esta prova que Cristo nos deixou. Cristo, na última cena com os apóstolos, ele dizia: eu me vou, pero rogarei a mi Padre que lhes envie um consolador, que vai venir explicar tudo para vocês, as coisas que vocês todavia não sabem. Quem conseguir ler e entender as 1019 perguntas e respostas que está neste livro, vai entender a vida tal e qual como Kardec nos deixou e como Cristo nos ensinou. Mas tem que ler com um propósito, com uma determinação. E eu diria, Sheila, que não seria nenhuma homenagem a Kardec, mas sim um reconhecimento, porque ele simplesmente, mira que esse senhor, ele praticamente foi a miséria total, porque muitos perguntam, por que cambiou o nome? Ele tinha obras e obras científicas, como Hipólito Leão Denisard Rivail. Como que ele poderia de repente lançar um livro religioso, falando de Deus, falando de Cristo, falando disso tudo que se habla desse livro? Primeiro, naquele momento, seguramente, por muito pouco, se ele siga em França, provavelmente ele teria sido morto. Ele sai e vai para a Europa, começa a viajar e visitar as pessoas que estavam iniciando o Espiritismo e dar alento a essas pessoas, ajudar eles, né? Então ele já leva o livro de Los Médios, né? Em seguida ele lança o Evangelho. Aí aqui sim ele entra no aspecto da moral, da religiosidade e daquilo que Cristo deixou. Aí sim ele trabalha forte dentro da doutrina, quando ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós outros, para ser breve e já ir terminando, temos que todo dia agradecer a este ser, a esse espírito, a este homem que dedicou a vida dele para nos deixar um legado que tem sentido, que tem lógica, que tem início, princípio, meio e fim. O Espiritismo, número 1, nós outros não temos motivo nenhum de pelear-se com qualquer outra religião, porque o princípio do Espiritismo
respeita a todas as religiões. E a base é o amor e a caridade. Se nós vamos discutir com as pessoas e querer imponer nossa crença, nosso dogma espiritual ou nosso religioso, nós estamos falhando enquanto é o amor. O amor, ele respeita. A base fundamental do amor é o respeito. E a caridade é a luz. Ajudar alguém, como dizia Maida aqui, uma oração que você hace a uma pessoa que vê por la calle, você está prendendo uma luz sobre a cabeça dessa pessoa. Toda vez que nós oramos a uma pessoa ou a um espírito, alguém que já desencarnou, é o mesmo que prender uma luz delante dessa pessoa. E esta luz alumbra o caminho que essa pessoa tem que seguir. Então, quando vemos uma pessoa que tem a cabeça baixa, que tem tristeza, é a senha mais forte de la depressão. Ora por esta pessoa. E é o caminho que muitas pessoas conseguem recuperar-se, porque o mundo espiritual tem muito mais mecanismo. A água fluidificada tem todos os remédios que cada um de nós outros necessitamos. Porque o mundo espiritual é muito mais avançado que o nosso mundo em tudo. Então, se não é milagre, é uma química natural que é proporcionada e impulsionada pelo amor. E o amor tem que ser um propósito de vida nosso. Tudo na vida se move por um propósito. E como nós sabemos hoje que a depressão está avançando cada dia mais, os suicídios aumentam cada dia mais, é necessário prevenir-se e buscar ter propósitos de vida. E a doutrina espírita nos dá isso. Ela nos dá um propósito de vida, porque nós já sabemos de onde venimos e para onde vamos, e por que venimos, né? Então nós sabemos que conhecer a Cristo é fácil, seguir a Cristo é um pouco difícil, e lograr entender e seguir Cristo é crucificar-se por amor. Buenas noites, que tenham todos uma noite de muita paz, muita tranquilidade e um feliz feriado, uma boa Semana Santa a todos. Muitas graças. Bueno, conocer a nuestros ancestrales, vamos dizer, nuestro codificador. Agradecendo a Maida e a Sidney, que em pleno miércoles santo e de consolação estamos aqui. Temos que nos modificar. E falando em modificar, hoje vamos fazer um passe diferente, porque toda essa energia é para nós outros, verdade? Vamos pedir a Sidney que se ponga allá, Cristina acá, verdade? César já está puesto. E nós outros vamos relajar. E o passe é isso, Maia. O passe dizem que é a transmissão de energia. E quando nós outros ligamos a esta casa, nos dizem os espíritos, se nós outros tuviéramos a condição de enxergar, de ver as luzes, o conceito que tem na casa, todas as casas espíritas, quando nós outros chegamos, é como vamos dizer uma igreja. Nós outros adentramos a uma igreja católica e nos calhamos por respeito.
Então vamos pensar que nós outros estamos envolvidos em energias, e são energias de amor. Aproveitando a Semana Santa, vamos vibrar para que esse Jesus, esse Cristo de Deus nos dê a possibilidade de cada vez mais nos alegrar e llegar a esta casa e respeitá-la com muita alegria, porque nós outros acá somos mimados, somos esperados e nos dão todo aquilo que nós outros queremos. Como dizia em miércoles passado, nos transformamos. E acá nós outros só pensamos em coisas buenas, Senhor. Então, que nos transformemos para sermos felizes. E agora vamos ter a certeza que estamos sendo felizes porque estamos sendo abraçados por todos que nos querem e que nos dão o caminho do bem, a luz do infinito. Então, Maestro amado, te agradecemos felizmente acá, com todo o nosso coração, com toda nossa vontade de passar o melhor sempre a todos. Também a nossos internautas, que nossas energias cheguem hasta eles, dizendo graças por nos assistir, graças por estarmos sempre unidos. Senhor amado, devolva-nos com essas energias de amor a nossos hogares, sabendo que o próximo miércoles vamos a volver a recarregar nossa bateria para uma semana melhor. Que Jesus, como dizem, renascendo, dê-nos o exemplo que tudo é para o bem, que tudo está para o bem, que não existe a morte, a vida continua e nós outros continuamos de acá. Que Jesus, que Deus, que nossos mentores nos dê a possibilidade de estarmos cada vez melhores. Muchísimas gracias y buenas noches.